Os relatos que você vai ouvir agora fazem parte de histórias antigas, passadas de geração em geração nas regiões mais isoladas do Brasil. Algumas pessoas dizem que são apenas lendas, outras acreditam que algo realmente aconteceu. Este vídeo é uma obra de ficção inspirada em relatos, rumores e mistérios não explicados. Não há registros oficiais que confirmem os acontecimentos descritos aqui. Ainda assim, essas histórias continuam sendo contadas, especialmente por quem vive próximo ao rio Xingu. Em 1986, um caso estranho começou a se formar nas margens do rio Xingu, no Pará. 14 pescadores experientes partiram juntos para uma pescaria comum. Eles conheciam bem a região e já haviam feito aquele trajeto várias vezes. Nada indicava que aquela viagem seria diferente das outras. Famílias ficaram para trás, esperando o retorno em poucos dias. Mas o tempo passou, e nenhum sinal foi dado. Foi ali que o mistério começou a tomar forma. O rio Xingu sempre foi conhecido por sua imensidão e silêncio. Naquela época, muitas áreas ainda não apareciam nos mapas oficiais. A comunicação era limitada e o acesso extremamente difícil. Os pescadores dependiam apenas de seus barcos e da própria experiência. Eles levavam mantimentos suficientes para alguns dias. Não havia relatos de conflitos ou problemas antes da partida. Mesmo assim, algo naquele rio parecia observar em silêncio. Os 14 homens saíram ao amanhecer em 2 embarcações de madeira. Foram vistos pela última vez por moradores ribeirinhos da região. Alguns acenaram, outros apenas seguiram concentrados. O rio estava calmo, sem sinais de tempestade. Nada indicava perigo iminente naquela manhã. Era para ser apenas mais uma pescaria rotineira. Ninguém imaginava que seria a última vez que seriam vistos. Os dias se passaram, e o retorno esperado não aconteceu. No início, as famílias acreditaram em um simples atraso. Era comum ficarem mais tempo quando a pesca estava boa. Mas após uma semana, a preocupação começou a crescer. Nenhuma canoa apareceu no horizonte. Nenhum recado chegou por outros pescadores. O silêncio do rio começou a assustar a todos. Moradores locais decidiram refazer o trajeto dos pescadores. Percorreram trechos do rio, chamando por seus nomes. Nenhuma resposta foi ouvida além do eco da floresta. Não havia sinais de naufrágio visíveis. Nem redes, nem restos de peixe, nem vestígios claros. Era como se os homens nunca tivessem estado ali. A ausência de pistas tornou tudo ainda mais perturbador. Dias depois, as autoridades foram notificadas do desaparecimento. Uma pequena equipe iniciou buscas improvisadas pela região. A dificuldade de acesso atrasou qualquer ação concreta. O rio escondia inúmeros braços e igarapés desconhecidos. Cada curva parecia levar a um lugar mais isolado. A floresta fechada limitava a visibilidade. Era como procurar pessoas em um labirinto natural. Durante as buscas, um dos barcos foi encontrado à deriva. A embarcação estava intacta, sem sinais de luta. O motor ainda funcionava, mas estava desligado. Dentro, não havia ninguém. Alguns objetos pessoais ainda estavam no lugar. Aquilo levantou mais perguntas do que respostas. Por que abandonariam o barco daquela forma? Nenhum sinal dos corpos foi encontrado naquele momento. Nem marcas de ataque de animais apareceram nas margens. A água do rio seguia calma, quase indiferente. Alguns moradores começaram a comentar coisas estranhas. Falavam de áreas evitadas, até pelos mais antigos. Lugares onde o silêncio parecia mais pesado. O medo começou a se espalhar pela região. As buscas continuaram por semanas sem sucesso. A cada dia, a esperança diminuía. Autoridades começaram a tratar o caso como desaparecimento definitivo, mas ninguém conseguia explicar o que havia acontecido. 14 homens não somem sem deixar rastros, ainda mais em uma pescaria aparentemente tranquila. O rio Xingu guardava um segredo sombrio. Com o passar do tempo, o caso foi sendo esquecido oficialmente, mas nunca pelas famílias dos pescadores.
Para elas, o mistério permanecia aberto. Alguns diziam que o rio havia engolido os homens. Outros acreditavam em algo muito pior. Histórias começaram a surgir, cada uma mais inquietante. E era apenas o começo de teorias assustadoras. Com o tempo, começaram a surgir relatos vindos dos moradores mais antigos. Eles falavam de regiões do rio que evitavam atravessar, locais onde o som parecia desaparecer por completo. Alguns diziam sentir uma sensação estranha ao se aproximar. Outros relatavam falhas em bússolas e equipamentos simples. Essas histórias sempre existiram, mas eram tratadas como lendas. Após o desaparecimento, passaram a ser levadas mais a sério. Uma das teorias levantadas foi a de um acidente natural. Correntes fortes poderiam ter arrastado os pescadores. Porém, o rio estava calmo nos dias do desaparecimento. Nenhum destroço significativo foi encontrado. Nenhum corpo apareceu rio abaixo. Para especialistas, isso não fazia sentido. O mistério permanecia sem explicação lógica. Outra teoria envolvia conflitos não registrados na região. Naquela época, áreas isoladas não tinham fiscalização constante. Havia relatos de atividades ilegais nas proximidades, mas nenhuma evidência concreta foi apresentada. Nenhum sinal de luta foi encontrado nos barcos. Nenhuma denúncia formal foi registrada. Tudo permanecia apenas no campo da suspeita. Alguns ribeirinhos acreditavam em algo ainda mais estranho. Falavam sobre luzes vistas à noite sobre o rio. Relatos descreviam sons vindos da água profunda. Histórias passadas de geração em geração. Diziam que o Xingu escolhia quem deixava voltar. Esses relatos nunca foram oficialmente investigados, mas continuaram sendo sussurrados em voz baixa. Anos depois, um pescador afirmou ter encontrado uma rede rasgada. Ela estava presa em galhos, longe do ponto de pesca conhecido. O material parecia antigo e desgastado pelo tempo. Não foi possível confirmar a quem pertencia. A descoberta nunca entrou em registros oficiais, mas reacendeu a dor das famílias e trouxe o caso de volta à memória da região. O local onde os barcos foram encontrados passou a ser evitado. Pescadores começaram a mudar suas rotas tradicionais. Alguns diziam sentir calafrios ao passar por ali. Outros relatavam problemas mecânicos inexplicáveis. Nada disso pôde ser comprovado cientificamente, mas o medo se espalhou silenciosamente. O rio continuava fluindo como se nada tivesse acontecido. As famílias jamais receberam respostas concretas. Não houve corpos, despedidas ou encerramento, apenas a ausência e a incerteza. Para muitos, isso foi pior do que a morte confirmada. O tempo passou, mas a dor permaneceu. Fotografias antigas ainda eram guardadas, e perguntas continuavam sem resposta. Hoje, o caso dos 14 pescadores quase não aparece em registros. Não há documentos oficiais detalhando o ocorrido. A história sobrevive principalmente pela memória oral. Cada pessoa conta uma versão um pouco diferente, algumas mais racionais, outras mais perturbadoras. Mas todas concordam em um ponto. Aqueles homens nunca voltaram do rio Xingu. Até hoje, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Nenhuma teoria foi confirmada oficialmente. Nenhuma explicação satisfaz completamente. O rio guarda seus segredos sob águas profundas. E a floresta observa em silêncio. O mistério permanece intacto com o passar dos anos. Como se o tempo tivesse parado naquele dia. Este caso é lembrado como um dos mais estranhos da região. Um aviso silencioso para quem navega por aquelas águas. Nem tudo pode ser explicado ou encontrado. Alguns mistérios simplesmente permanecem. O rio Xingu continua lá, imenso e indiferente. Mas para quem conhece a história, ele nunca é apenas um rio. É o lugar onde 14 pescadores desapareceram para sempre.